Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre estabelecer um caminho. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e nos dar o seu joinha, ele é muito importante para nós. Também nos siga nas nossas redes sociais, nos enviando mensagens, temas, pedidos de oração e será um grande prazer responder a você. Estabelecer um caminho talvez seja um dos nossos maiores desafios do nosso dia a dia. Ter um caminho para seguir. Deus muitas vezes nos propõe desafios muito grandes. E a palavra de Deus, ela é o que nos dá a base para nós estabelecermos bons caminhos para nós. Porque caminhos em si, decisões, são fáceis de serem tratados e criados. Mas um bom caminho, um caminho que vai permanecer, um caminho que vai ser bênção, ele já não é facilmente criado, porque exige sabedoria, conhecimento do futuro, algo que nós não temos, só Deus tem. E eu vou ler um texto com você que vai talvez traduzir muitas vezes o nosso sentimento em relação aos nossos dias, diante dos nossos desafios. Esse texto está em 2 Reis, capítulo 13. O rei vai conversar com Eliseu, no versículo 14, diz assim: E Eliseu estava doente, da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: Toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra, e feriu-a 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui o rei está bastante angustiado, porque a pessoa que representava o caminho, a solução, a resposta de Deus, estava prestes a morrer. E muitas vezes nós nos vemos nessa mesma sensação angustiante de não vermos como será o amanhã. Como será o amanhã? E Eliseu, ele, como um ato profético do Espírito Santo de Deus, ele vê aquele medo do rei, porque ele estava para encarar situações muito difíceis, guerras difíceis, e Eliseu lhe propõe um desafio. Nossos caminhos só serão criados e aplainados por Deus quando nós, com intensidade, recebemos os desafios do Senhor. Eliseu, ele coloca as mãos dele sobre a mão do rei, e o rei então está com uma flecha. Nós precisamos compreender que naquela época as flechas, elas eram armas de guerra. Elas tinham como um símbolo de guerra, de você focar, apontar para o seu inimigo e de alguma maneira conseguir destruí-lo.
Nós sabemos que o arqueiro, quando ele vai usar a sua flecha, ele usa a direção da sua boca, dos seus lábios, para direcionar a flecha. E isso na Bíblia tem um significado. As nossas palavras, elas são como flechas. Por isso que Eliseu, ele usou a palavra e também usou a flecha como um símbolo da palavra. E ele disse: abra para o seu inimigo e lance a flecha. E ele libera uma palavra: esta é a flecha do livramento. E ainda pede: pegue mais flechas e crave na terra. E o rei, por não compreender muito bem o que Eliseu estava vendo, ele simplesmente crava 3 vezes. E o profeta do Senhor se ira contra ele e diz: não, você deveria ter feito 5 ou 6 vezes. E assim você teria completamente destruído. Talvez nós não tenhamos muita noção de como funciona o reino espiritual. Talvez você não tenha muita noção de como são poderosas as palavras da sua boca em relação à sua vida. Elas aplanam caminhos. E então não temos muita intensidade ao liberarmos palavras de fé. No livro de Isaías 40, o texto diz assim: voz que clama no meio do deserto. Isso seria como você que ora, você que busca, você que tem desejado algo, você que clama no meio do seu deserto, aplana um caminho, endireita um caminho, né? Isso é para nós, endireitar um caminho, ter a intensidade, a ousadia de estabelecer fé, compromisso com Deus. É nosso papel. Por vezes nós estamos em casa, nós vamos à igreja e nós queremos que Deus venha e renove todas as coisas e refaça todas as coisas e transforme todas as coisas. Mas esse primeiro passo de aplanar os caminhos, de remover as coisas erradas, os monturos, as sujeiras, as descrenças, as crendices que há em nós, é um papel nosso. Aquele rei precisava remover do seu coração todo o temor, todo o medo, toda a insegurança. Ele precisava confiar no Senhor. E essa linguagem que o profeta trouxe para o rei é uma linguagem de: mude a maneira como você tem lançado as suas flechas, seja um pouco mais intenso, se lança na presença do Senhor. Porque todas as vezes que nós nos lançamos na presença do Senhor, nós nos tornamos fortes. Porque a palavra de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo ainda diz isso: eu sou forte quando eu sou fraco. Por quê? Porque ele reconhece a sua limitação, do mesmo modo que aquele rei também reconheceu: eu não sou nada sem uma direção de Deus, eu não sou nada sem um caminho de Deus. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, nós nos tornamos fortes. E se tornar forte está em percorrer esse caminho, aplanando esse caminho com coragem. No Salmos 84, no versículo 5, está escrito assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui o salmista está falando que é bem-aventurado aquela pessoa que consegue trazer força de Deus e aplana os seus caminhos. Quando nós tomamos o que é nosso, o que nós precisamos fazer, em termos de mudança de vida, em termos de busca, de desprender das coisas erradas, das coisas do passado, das velharias, nós começamos a aplanar os nossos caminhos para que o Rei da Glória passe
e libere palavras que serão flechas na nossa boca de vitória. Então, se a sua boca está cheia de palavras de derrota, de reclamação, de destruição, feche a sua boca, peça a mesma oração que o profeta Isaías: Senhor, purifica os meus lábios. Porque eu sou uma pessoa que habita no meio de um povo de lábios impuros. Purifica os meus lábios. Peça a Deus que purifique os seus lábios, a sua vida. Mude a maneira como você fala. Às vezes você pode dizer: mas eu estou só desabafando. Desabafa na presença do Senhor. Os cânticos judaicos nos ensinam que não há cântico de derrota. E mesmo diante de batalhas terríveis, nós precisamos louvar ao Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Sendo assim, desabafa no trono do Senhor, mas quando você for falar, quando você for lançar a sua flecha, lance uma flecha de vitória, de esperança, de poder, de autoridade. E aí você vai de força em força. E você vai fazer do Vale de Baca um lugar de milagres, um lugar de alegria, um lugar que é o jardim do Senhor para a sua vida. Muitas pessoas passavam por aquele Vale de Baca chorando. Mas hoje Deus está te dando um desafio nas situações que te fazem chorar. A voz que clama no meio do deserto. Louva. Declara o poder de Deus na sua vida. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe.